Tá o som? Alô? Senhora presidente, senhoras senadores, senhores senadores, público que nos acompanha pela rádio, TV e redes sociais, eu subo essa tribuna para tratar de um tema que simboliza muito do que está errado em nosso país. É a burocracia que espalha por todos os cantos da vida do cidadão. A burocracia é como a erva daninha que se multiplica e se entranha na vida pública. Senador Willer. Sim? Senador Willer, só um momentinho, só para... Peço a Vossa Excelência a gentileza de me permitir solicitar à presidência que registre o meu voto, conforme deliberou o nosso partido, o Podemos, já que eu estava em outra atividade durante o processo de votação. Peço a Vossa Excelência que registre. Vossa Excelência, na ata. Vossa Excelência será atendido, conforme o regimento. Senador. Muito obrigado. Ok, senador. Nas suas diversas formas, faz o cidadão perder tempo e dinheiro, e o Estado gasta recursos públicos com controles inúteis ou ineficazes. Um grande exemplo disso é a chamada indústria da multa. Quando criticamos essa indústria, não estamos jamais defendendo a impunidade dos delitos de trânsito. O motorista que dirige embriagado, que ultrapassa em local perigoso, fura um sinal vermelho, coloca a vida dos demais em risco, deve ser punido severamente. A vida humana sempre deve ser prioridade absoluta. O que se critica é o excesso de normas burocráticas, as papeladas e regras que não melhoram a qualidade do trânsito. Por exemplo, no mês passado, o CONTRAN publicou uma portaria determinando que todos os motoristas repetissem os exames teóricos a cada 5 anos. Ora, isso era um completo absurdo. Ninguém desaprende a dirigir, pelo contrário. Com a prática, o motorista fica mais habilidoso. Esta medida fere o Código de Trânsito e tinha um único objetivo, de gerar mais receitas com taxa. O Estado caça-níquel, que empobrece o cidadão e enriquece a burocracia. Imediatamente fiz uma mobilização nas redes sociais, coloquei mais de 36 mil assinaturas de cidadãos indignados. Tudo isso em menos de 24 horas. A população não aguenta mais ser extorquida pelo Estado. Além dos impostos altíssimos, ainda sempre surgem taxas inúteis para pagar. Graças à mobilização popular, o Ministério das Cidades revogou a medida. Pouco tempo depois, surge nova portaria, determinando que os pedestres e ciclistas fossem multados por atravessar fora da faixa. Ora, sabemos que essas travessias irregulares são problemas em várias cidades, mas pensemos com calma. O pedestre, o ciclista, é o maior prejudicado por esse risco. Eles sabem que podem pagar com a própria vida por sua imprudência. Precisamos refletir. Será que alguém quer se colocar nesse risco? Será que o trabalhador que mora nas periferias, nas margens das estradas e tem que atravessar o trânsito intenso para pegar um ônibus, gosta do medo que se sente? Tem intenção de ferir a lei? É óbvio que não. Então, o Estado precisa primeiro fazer a sua parte, construir passarelas, levar o transporte público mais perto e criar semáforos e faixas em locais adequados, valorizar o pedestre. Em algumas cidades americanas e britânicas, estão sendo feitos experimentos de abolir essas regras com sucesso, criar mecanismo para reduzir a velocidade de todos e fazer todos conviverem no trânsito. O Estado precisa ter inteligência e sair dessas medidas rasas e inúteis de apenas multar o trabalhador. Mas a grande indignação do povo brasileiro vai além. Em todo canto do meu estado, o povo me pergunta: onde vai parar a fortuna que é gasta com as multas e taxas de trânsito? Em 2016, o Brasil coletou
8,8 bilhões de reais em multas. Dentre as diversas finalidades previstas pelo Código de Trânsito, apenas uma foi beneficiada, a burocracia, com 95% dos recursos. Enquanto isso, as ruas continuam esburacadas, sem sinalização, viadutos caindo, como no eixo aqui em Brasília, ou a queda da marginal Botafogo em Goiânia. Os recursos das multas seriam capazes, por exemplo, de pagar todas as despesas com manutenção das rodovias do DENIT, 6 bilhões de reais, que foi o orçamento em 2017. É por isso, repito, o que disse no começo, a indústria da multa é apenas um exemplo dos danos da burocracia ao Brasil, porque o Estado gasta servidores, tempo, dinheiro para montar estruturas que arrancam o salário do trabalhador e não devolve nada em troca. O dinheiro sai do bolso do povo, não gera melhoria nenhuma no serviço público, na qualidade da vida da população. Por isso, propôs o PLS 61 de 2018, determinando que 50% dos recursos das multas sejam destinados à manutenção e sinalização das vias, garantindo com isso que o dinheiro da sociedade traga reais benefícios, gerando economia com a manutenção dos veículos e mais segurança para todos. Por isso, senhora presidente, senhores senadores e senadoras, peço aos colegas celeridade para que aprecie esse projeto que aguarda relator na CCJ. O Brasil exige eficiência e cuidado com a nossa gente. O povo não suporta mais morrer em estradas abandonadas, quebrar seus carros em ruas esburacadas. O povo brasileiro precisa de mais respeito. Muito obrigado, senhor presidente.